O Senhor Deus havia dado a Adão e Eva orientação clara, orientação específica com relação à obediência. Veja, irmãos, o Senhor queria um relacionamento de amor. E um relacionamento de amor só pode ser efetivado se ele for livre. Se você tiver a capacidade e a possibilidade de escolher relacionar-se com amor e com lealdade ou não. Para isso, o Senhor pôs um teste. E esse teste tinha a ver com a fruta da árvore da ciência do bem, do conhecimento da ciência do bem e do mal. Mas veja lá, então, irmãos, o texto de Gênesis 2, versos 16 e 17. O Senhor disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Veja, irmãos, era claro. Não era uma ordem que estava escondida. Certamente você morrerá. Mas veja, irmãos, Eva não sabia o que era morte. Ela tinha que confiar no Senhor. Ela tinha que confiar no Senhor Deus e que a morte era algo ruim. E que, portanto, ela devia obedecer. Ao obedecer, ela seria preservada desse algo ruim que era a morte. Para isso, ela tinha capacidade de escolha, ela tinha livre-arbítrio. Ela era, assim como Adão, ser moral, um ser com capacidade de escolha. Mas como vimos ontem, irmão, Satanás, lançado na terra, queria agora atrapalhar os planos de Deus, estragar os planos de Deus, causar tristeza no céu. E ele, incorporado numa serpente, chegou a Eva, que estava próximo da árvore, e disse, Gênesis 3, os versos 1 a 4. Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Veja, não era nada disso que Deus tinha dito. Deus tinha dito que era para comer de todo fruto, exceto daquele da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi isso que Eva respondeu a ele. Podemos comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Satanás continuou sua argumentação mentirosa. Certamente não morrerão. Seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Veja, irmãos, duas declarações conflitantes. Uma declaração, se você comer, você vai morrer, e o Senhor havia dito. A outra declaração, agora de Satanás, se você comer, você não vai morrer. Certamente não morrereis, mas você vai ser como Deus. Bem, Eva tinha que decidir entre essas duas declarações, e ela utilizou da sua lógica, da lógica humana, da lógica de Eva. Primeiramente, irmãos, não havia pecado, não havia morte. Ela não sabia o que era isso. Então, o que isso que Deus estava falando, que vai morrer? Não sei o que é morte. Mas ainda, a serpente comia do fruto e estava muito bem. Dois fatos, duas condições. A ordem de Deus é ilógica, é irrestritiva, é restritiva. Ela parece não ter sentido. E as evidências, a serpente falando, a serpente comendo do fruto, as evidências não endossavam a afirmação de Deus. A afirmação de Deus parecia ilógica. As evidências não confirmavam a afirmação de Deus. Como decidir agora, então, entre duas condições, entre duas declarações conflitantes, na verdade, antagônicas? Como fazemos para decidir? Qual é o critério para que nós possamos decidir entre as declarações de Deus e as declarações do mundo? Entre as propostas de Deus e as propostas do mundo? Primeiramente, irmãos, não devemos confiar na lógica humana para questões espirituais. As questões espirituais, irmãos, não se resolvem com a lógica humana.
apesar do nosso culto ser um culto racional, mas elas se resolvem através de ouvir a palavra de Deus, de confiar na palavra de Deus, confiar irrestritamente, integralmente na palavra de Deus. Segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus muitas vezes pode parecer sem sentido, mas ela é sempre correta e digna de confiança. Às vezes, irmãos, quando olhamos na Bíblia algumas afirmações, hoje, no século XXI, parecem que são sem sentido, mas elas são verdadeiras, elas são corretas, elas devem ser, devemos confiar nelas. Outra coisa, irmãos, às vezes as coisas não são erradas, não são sempre erradas, mas elas podem ser um teste de obediência. Comer a fruta, irmãos, o ato de comer a fruta não tinha nada de mal em si, mas ela tinha mal, porque era a obediência. O Senhor tinha dito, não coma. Não coma, porque quando comer você vai morrer. E agora, então, comer demonstrava que você não tinha confiança, que você não acreditava no que Deus já tinha dito. Como é que nós decidimos hoje? Muitas vezes nós somos colocados frente a situações que nós precisamos decidir entre declarações conflitantes, entre declarações bíblicas e declarações humanas que conflitam entre si. Declarações bíblicas que muitas vezes não parecem lógicas diante da lógica atual, diante do comportamento intelectual atual. Como é que decidimos? Decidimos pela lógica humana ou decidimos por um assim diz a palavra? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa, ao decidir sobre declarações conflitantes, sobre posicionamentos conflitantes, possamos decidir sempre ao lado de Deus, sempre em fidelidade a Deus e fidelidade à sua palavra.